Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Artigos 14.1. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para aprovar 5 artigos científicos em congressos nacionais e internacionais em um ano. Eu sou o professor André Leão e o tema deste episódio é: por que eu devo aprovar e publicar artigos científicos? Bom, eu queria começar trazendo para vocês o seguinte questionamento. Quem sabe que você sabe o que você sabe? Vamos fazer por parte. Quais são as pessoas do seu convívio, do seu relacionamento, da sua empresa, na sua casa, na sua família, que sabe aquilo que você domina, aquilo que você tem conhecimento? Quais são essas pessoas? Você já parou para pensar nisso? E aí, a segunda questão que a gente traz é o seguinte: qual é a importância das pessoas saberem que você tem este conhecimento? Então, assim, às vezes a gente pensa que alguém sabe que eu estou fazendo um curso de alguma coisa e essa pessoa provavelmente, quando tiver conhecimento que eu concluí aquele curso, pronto, ela já vai automaticamente entender que eu sei aquele assunto. Só que isso não é 100% verdade, né? A gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para fazer. Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, né? Cada comunidade é uma comunidade. Então, às vezes nós saímos do pressuposto que as pessoas sabem. Eu sei que o André ele é engenheiro eletricista. Ok, mas o que exatamente o André sabe? O que exatamente o André domina? Vamos pegar uma outra profissão? Vamos pensar no médico. O médico passa ali 6 anos estudando, depois mais alguns anos de residência, de repente faz um mestrado, faz um doutorado. Mas a pergunta é: quem efetivamente sabe o que ele sabe? Você pode dizer assim: eu sei o que eu sei. Ok, isso já é um bom passo, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente sabe. Então, se você já sabe o que você sabe, você também tem domínio, você tem entendimento daquilo que você não sabe. E por que essa discussão ela é interessante? O que tem a ver com o nosso tema de hoje? É porque você, no final das contas, ganha ou é remunerado ou tem um crescimento a partir daquilo que as pessoas têm entendimento ou sabem que você sabe. Vamos entender isso? Vamos tentar trazer para um contexto acadêmico? Vou começar pelo contexto acadêmico. Imagina que você é um graduando de engenharia, arquitetura, e você está, obviamente, estudando para se tornar um profissional naquela área. Agora, se você tiver o interesse de seguir a carreira e galgar outros níveis de graduação, ou seja, fazer pós-graduação, fazer uma especialização, principalmente fazer um mestrado e doutorado, uma das coisas que você vai precisar, muito provavelmente, é de uma carta de recomendação de um professor que provavelmente precisa ser, o ideal é que ele faça parte do programa de pós-graduação ao qual você está pleiteando uma vaga, e que ele, de forma resumida, vai dizer o seguinte: esta pessoa, este aluno, o André, o fulano, o Beltrano, tem condições, tem conhecimento suficiente para poder dar sequência no seu desenvolvimento, ou para poder fazer uma pós-graduação. Ele vai estar validando você. E para que isso aconteça, é importante, normalmente o professor, ele não vai colocar o nome dele para qualquer pessoa. Eu fui com a cara do André, eu vou dar uma carta para ele. Não funciona desse jeito. Normalmente o professor, ele avalia, ele quer ter conhecimento, quer ter entendimento se aquela pessoa tem realmente os requisitos necessários, se ela tem o comprometimento necessário para avançar. Porque senão, mais lá na frente, ele vai ser cobrado. Poxa, você indicou X alunos aqui, desses X alunos, somente 10% deles deram sequência no programa e atrapalharam os outros que queriam participar e provavelmente estariam concluindo o programa. Vão estar atrapalhando o programa em vez de ajudar. Ok? Os programas de pós-graduação são avaliados regularmente pela CAPES. Então é importante que haja uma evolução nesse programa, é importante que ele dê resultado dentro dos prazos estipulados para que o programa continue sendo bem avaliado ou avance para outros níveis. Ninguém quer que o seu programa esteja numa classificação
B e caia para uma classificação C. Não, se tiver uma classificação B, eu quero, a minha expectativa e o meu trabalho é para que esse programa evolua para uma classificação A. Tá certo? Então, é importante que as pessoas, né, saibam o que você sabe. E como é que isso pode acontecer? Né? Qual é o processo? Né? Uma das linhas de percepção é justamente a aprovação e publicação de artigos científicos. Ah, mas espera aí, o que isso tem a ver? Primeiro, quando você se empenha em desenvolver, em realizar publicação de artigos científicos, você começa um processo de dinamismo e de organização consistente de conteúdo. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Ah, eu sei muita coisa. Ok, mas para você publicar, para você aprovar e publicar um artigo, você precisa pegar essa muita coisa, essas muitas informações, ou esse domínio de área que você tem e organizá-lo de uma maneira lógica e coerente e apresentar resultados diferenciados. Se eu vou publicar a mesma coisa, ou mais do mesmo, dificilmente eu vou ser aprovado. Provavelmente eu corro o risco do meu artigo sequer ser aprovado, muito menos sem aprovação eu não consigo fazer a publicação. Então, é importante sim que as pessoas saibam o que você sabe. E uma das ferramentas mais eficazes para isso é a publicação de artigos científicos. Então, para que as pessoas comecem a perceber o que o André sabe, o que o Luiz sabe, o que você sabe efetivamente, o artigo científico é uma ferramenta muito viável. Ok? Então, a publicação de artigos, ela te permite consolidar, resumir de uma maneira estratégica, de uma maneira organizada, aquilo que você sabe, ou áreas do seu domínio. Então, as pessoas passam a perceber, passam a entender o que efetivamente você sabe. E aí, voltando para a pergunta que eu fiz, quem sabe o que você sabe e o que você sabe? Né? Então, as pessoas vão passar a saber ou a entender as áreas de domínio que você tem a partir do material que você publica. Tá bom? Vamos trazer isso para dentro da empresa? Imagina que você é um engenheiro de manutenção, engenheiro eletricista, que é responsável pela área de manutenção, e você está pleiteando uma determinada vaga em uma determinada empresa. Tá? Uma das coisas que você pode apresentar na hora que você for colocar isso é a tua publicação dentro daquela área. Olha, eu sou engenheiro eletricista, mas eu tenho a minha especialização na área de proteção. Então, eu sei fazer configuração de relés, eu sei fazer organograma de programação, eu sei fazer tudo o que é necessário para uma proteção efetiva do sistema elétrico, eu tenho domínio. Então, quando você apresenta, não só que você não apenas diz que você sabe, mas você prova através dos teus resultados, das tuas publicações, que você efetivamente sabe o que você está falando, aquilo ali valida a tua informação. Eu posso muito bem dizer, olha, eu sou um ótimo engenheiro, eu tenho experiência na área de energias renováveis, eu tenho conhecimento na área de sistemas eólicos, ou seja, geração a partir do recurso vento. Né? Tá, é a minha palavra. Mas se eu digo isso e respaldo a minha informação, demonstrando que eu tenho 5, 10, 15 publicações nesse segmento, o que a pessoa que vai estar avaliando meu currículo vai dizer? Poxa, peraí, o André realmente sabe do que ele está falando. Ele sabe o que ele está dizendo. Ele não é apenas alguém que está dizendo que sabe. Então, a publicação, o artigo científico, ele vai validar a tua informação, vai reforçar o teu conhecimento e vai ratificar que você é aquela pessoa que a empresa, que a concessionária, que a indústria precisa. Tá certo? Então, é muito importante você ter esse entendimento que, eu não me importo quem sabe o que eu sei. Ok. Você quer continuar ganhando o que você ganha? Você quer simplesmente terminar o seu curso de graduação e não ter perspectivas futuras? Você pode seguir nesse caminho. Não, professor, eu quero terminar minha graduação e eu estou pensando em fazer um mestrado. Ou eu estou pensando em pleitear uma vaga numa empresa e eu quero trabalhar nesta área aqui. Ok, então qual é o próximo
passo, né? Qual é o próximo caminho a seguir e qual é a vantagem nesse caso das pessoas saberem que você sabe. A vantagem é que você entra numa disputa já de forma diferenciada. Ah, eu sou aluno de engenharia, eu sou aluno de arquitetura. Eu sou aluno de arquitetura, eu já fiz esse projeto, eu já publiquei esse artigo sobre essa técnica de arquitetura. O que vai acontecer? Na hora que você estiver fazendo sendo comparado com outros profissionais, você tem um diferencial. Qual é o diferencial? Você não só fala que sabe fazer, mas você prova que você sabe fazer. Então, o artigo científico, ele tem essa conotação de validar aquilo que você sabe. Isso eu sei. Não me disseram, não li em livro. Não, eu sei fazer porque eu já fiz. É como dizer o seguinte, eu quero contratar um engenheiro civil para fazer o projeto da minha casa, e não só para fazer o projeto, mas para executar esse projeto. Ok? O que você vai preferir? Um engenheiro que está saindo da universidade e nunca fez nenhum projeto, ou até aquele engenheiro que ainda está na universidade, mas ele tem no seu currículo, tem lá no registro do CREA, 15 casos que ele executou. Não precisa ser nenhum gênio para chegar na conclusão de que você vai preferir o que tem as 15 casas. Ok? Aí você pode me dizer assim, poxa, então quer dizer que eu posso simplesmente usar a minha ART, quando eu for engenheiro, se você já for engenheiro, como respaldo. A ART sim é um respaldo. Ela está dizendo, ela está afirmando que você é responsável técnico, ou foi responsável técnico por X obras ou por X serviços. Porém, ela não demonstra efetivamente que você tem domínio sobre aquele assunto. Ah, mas professor, peraí, a ART é um documento. É um documento. Porém, a gente precisa entender o seguinte, qual é a função e qual é a atuação dos conselhos regionais, né, de engenharia, o CREA, de arquitetura, o CAL e outros conselhos? É justamente padronizar e definir o responsável técnico. Infelizmente ou felizmente, muitas vezes a pessoa que assina não é a pessoa que executa. Às vezes a pessoa sabe até projetar, mas ela não sabe executar. Quando você vai, por exemplo, para um projeto de engenharia civil, você tem engenheiros que são especialistas em construção, em execução. Mas eles muitas vezes não pegam sequer na prancha para fazer o projeto. Não, eles contratam outros engenheiros e ele faz o projeto. E às vezes, por uma redução de custo, não, eu te pago por fora e eu assino. Ele pode assinar. Tá bom? Quando você faz o artigo, que você é o titular, você é o primeiro autor, o que você está dizendo? Não só para o mercado, não só para nível de ciência. Olha, esse trabalho aqui fui eu quem fiz. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou publicando, eu sei o que eu estou apresentando. Então ali, não estou desmerecendo aqui nada a questão do seu acervo técnico, tá bom? Eu estou só te mostrando que o acervo técnico ele tem limitação. Por quê? Uma pessoa que está, por exemplo, na Austrália, não vai entrar vai consultar, dificilmente vai consultar o teu CREA para saber o teu acervo técnico. O que ele provavelmente vai consultar? Vai consultar os teus artigos científicos para saber se você realmente tem domínio naquele assunto que você está apresentando ou não. Então, o artigo técnico tem uma abrangência muito maior. Pessoal, a bateria do celular do computador está querendo acabar. Me dê um minuto aqui que eu vou tentar ligar o carregador para ver se a gente não para a live agora. Tá bom? Só um minutinho. Dessa vez eu passei batido. Torcer que não caia, porque se cair eu vou ter que voltar do início. Pronto, legal. Então vamos continuar. Bom, então quando quando as pessoas sabem que você sabe, você tem uma outra vantagem, você passa a ser cogitado. Você passa a ser relevante naquele assunto. E mais, você passa a ganhar mais. Vou te dar um exemplo? Vamos lá. Você é um médico que fez 500 operações com sucesso. A pessoa que operou com você, que teve sucesso na operação, conseguiu ficar boa,
sucesso a sua operação, ela vai fazer o quê? Vai provavelmente te indicar, tá bom? O grande problema, ou um dos problemas, é que normalmente a gente fala bem de uma pessoa para outra, para 2, 3 pessoas, e fala mal para umas 100, 200. Então, o que eu quero dizer com isso? De repente você é um grande profissional, conhece muito na sua área, mas nós somos seres humanos e falhas acontecem. Então, se você está esperando que aquela pessoa para quem você fez o serviço, para quem você fez um bom trabalho, ela fale para 500 pessoas, ela não vai fazer isso. Ela vai falar talvez para 2, 3 pessoas, vamos pensar uma pessoa boa, 10 pessoas. Mas aquela pessoa que você, por uma razão, uma fatalidade, não conseguiu atender de forma adequada, você falhou, e falhar faz parte do ser humano, ela vai divulgar, para ela você virou um monstro. Então, se você está esperando, não, porque eu fiz um bom trabalho, olha, eu fiz um excelente trabalho para o fulano. Fulano vai me trazer mais 15 clientes. Acho difícil. Pode acontecer? Pode. Não é o normal. Tá bom? Então, esperar que o boca a boca, as pessoas essa indicação, ela seja suficiente, é um pouco de inocência da nossa parte. E eu não estou falando isso pensando em você, não. Estou pensando em mim. Tá? O fato de você exercer um excelente trabalho não significa que você vai ser novamente contratado, tá? Porque aquela pessoa que você fez, ela vai te dar o trabalho de te achar um próximo cliente. Isso não vai acontecer, isso normalmente não acontece. Tá? Claro, se você tem 10, 20, 30 anos de mercado, você tem um público consolidado, isso é um pouco mais fácil, isso acontece com uma certa naturalidade. Mas se você está, por exemplo, você acabou de formar, você está dentro de uma empresa, você está como estagiário de uma empresa, um estágio de engenharia, estagiário de arquitetura, um estagiário em engenharia de meio ambiente, de qualquer um desses aí. O que você vai esperar? Você já vai esperar passar mais uns 10 anos para poder dizer, olha, eu já fiz esse trabalho? Não. Faz o seguinte, você tem domínio dessa área, começa a desenvolver os seus artigos e publicar os seus artigos dessa área. Por quê? Além da experiência que você está tendo na empresa, você vai poder daqui a pouco dizer assim, olha, eu tenho essa experiência, eu sou formado nisso, eu tenho essa graduação. Além disso, eu tenho essas e essa publicação nesse tema. Então, qualquer avaliador coerente, ele vai dizer, poxa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na publicação do André. Poxa, eu preciso de um profissional que tenha expertise nesse segmento aqui. Caramba, ele tem 8, 10, 15 publicações nisso aqui. Esse cara parece que entende do assunto. Então, eu fujo daquela necessidade que eu tinha de quê? De que alguém me indique. Porque eu tenho material, eu tenho artigos científicos que já vão fazer esse papel de ratificação do meu conhecimento. Eu preciso contratar um professor que tenha domínio na área de qualidade de energia. Quem é que eu vou procurar? Faço de repente uma chamada e vou perguntar, vem cá, o que você tem de publicação? O que você tem de artigo científico nessa área? Olha, eu tenho isso. Opa, peraí. E você não, eu não tenho nada. Eu fiz essa disciplina, eu estou inclusive fazendo um mestrado, e eu até vi essa disciplina, achei muito interessante, mas não tem nenhuma publicação. Automaticamente o primeiro vai ficar no lugar, vai assumir a posição. Por quê? Porque ele está provando que ele tem domínio. Por que ele está provando? Porque um artigo científico, eu já expliquei isso em outros vídeos, em outros episódios, tá? Ele está provando, através de artigo, que aquilo ali é real. E quando eu tenho um artigo aprovado, significa que outros especialistas, outros profissionais avaliaram aquele documento e chegaram à conclusão de que aquele documento é válido, que aquele documento, aquele artigo está contribuindo de forma significativa para a ciência. Então não é um documento que não tem valor, ao contrário, tem muito valor. Ele ratifica aquilo que você sabe. Lembra do primeiro posicionamento que eu falei? Quem sabe que você sabe o que você sabe? Então, no normal, muito pouca gente sabe. Como é que as pessoas vão começar a ter consciência de que você é a pessoa que sabe aquele assunto? Através das suas publicações. Mas eu preciso ser um professor para isso? Não.
Você pode publicar sendo graduando, sendo estudante, você pode publicar sendo engenheiro, você pode publicar sendo um mestre, você pode publicar sendo um doutor. Então, o teu nível de graduação, o teu nível de especialização não é requisito para publicação. Não é requisito, não é um pré-requisito para que você possa ser aceito. Eu já falei nisso também. Os congressos só aceitam publicações de artigos renomados, de autores renomados. Não, isso não é verídico. Isso é uma crença limitante, ou seja, eu não vou nem tentar escrever porque eu sei que eu vou ser reprovado, eu vou ser recusado. É falso. Se você tiver um bom material, se você tiver bom respaldo, se você tiver conteúdo, se você tiver domínio sobre aquele assunto, o seu artigo, sim, pode ser aprovado. Mas o artigo dá muito trabalho, dá trabalho, mas ele vale a pena o trabalho. Vale a pena o investimento, vale a pena investir nesse processo de se tornar alguém conhecido, se tornar alguém referência, sim, vale a pena. De repente o teu próximo emprego, o teu próximo estágio, a tua próxima promoção está nisso. Poxa, eu preciso promover alguém dentro da minha empresa, eu tenho vários engenheiros aqui. Quem é que eu vou promover? Olha, eu preciso de alguém que tenha conhecimento nessa área, porque isso aqui vai expandir na minha empresa. Uma das formas que você vai se diferenciar é dizer, olha, eu tenho publicação nesse segmento. Vamos pegar uma área que está muito em voga, muito em alta, geração fotovoltaica, instalação e processo de geração fotovoltaica. Se você está dentro da empresa, se você agora está no mercado crescente e a tua empresa vai criar uma expansão nesse segmento, se você é aquela pessoa que sabe do assunto e publica naquele assunto, você não somente está mostrando que sabe, mas você está se mostrando que é uma referência naquele assunto. E você já está dentro da empresa. Então a chance de promoção, da promoção ser sua, é muito maior. Isso eu estou falando de elétrica porque é a minha área, tá? Mas isso se estende a todas as áreas. Agronomia, arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, química, não interessa onde você está. Não interessa qual a tua área de atuação, interessa que você precisa se tornar alguém que as outras pessoas saibam que você sabe. Professor, mas eu não tenho esse interesse. Então tá bom, então você só vai ser mais um da multidão. Não, seja diferente. Seja aquela pessoa que a tua empresa não quer abrir mão. Seja aquela pessoa que diga assim, poxa, peraí, se o André sair da minha empresa, vai desenrolar tudo. Eu não estou dizendo que você é insubstituível, ninguém é insubstituível. Mas você precisa cada vez mais se posicionar como alguém de relevância. Alguém que, se sair, vai dar um prejuízo enorme. Porque para eu achar alguém tão bom quanto você, eu talvez não pague o salário que você está recebendo. E aí tem um outro porém, você fica mais valorizado. Então, é aquela história, né? Eu quero o melhor. Para ter o melhor, eu preciso pagar o melhor. Então, se eu estou te pagando 5 mil, 10 mil, você passa a ser referência, de repente você fez algumas publicações, você está fazendo mestrado, ou terminou o mestrado, está fazendo doutorado, o teu salário já não dá para ficar naquilo lá, porque senão eu corro o risco de amanhã não te ter mais no meu quadro. Alguém pode te ligar e dizer, olha, André, é o seguinte, eu estou precisando de um engenheiro aqui, e eu vi que você tem publicação, que você está com mestrado, você está fazendo doutorado, eu tenho uma vaga aqui para pagar 25 mil reais, você quer vir trabalhar comigo? Aí você vai decidir. Então você sai da zona de conforto, em compensação, você entra numa zona de especialidade e você se diferencia em função disso. Então, a pergunta do nosso episódio de hoje é justamente o quê? Por que, né, eu devo aprovar e publicar artigos científicos? Que benefício isso traz? Isso traz inúmeros. Você começa a fazer com que as pessoas possam saber o que você sabe. Então eu tenho que escrever artigos científicos em todas as áreas. Não, você vai escrever artigos científicos naquilo que você domina, na tua área de domínio. Né? Por quê? Até porque não é uma coisa... eu costumo dizer que escrever artigos científicos é simples, mas não é fácil. É simples se você sabe o método, passo a passo, o processo, você consegue desenvolver bons artigos científicos com uma qualidade excelente e com volume excelente. Isso, ambos são importantes. É o que eu também tenho comentado. Não, então eu vou me matar agora, eu quero fazer um artigo científico. Um artigo é bom? É, mas é o que eu chamo de feijão com arroz. Todo mundo
que precisa terminar um mestrado tem que publicar pelo menos um artigo científico. Então, esse teu um artigo científico não vai fazer diferença numa seleção. Se os dois têm mestrado, os dois têm um artigo científico, então empate. Ok? Se você tem um artigo científico e o teu concorrente tem 5, opa, aí já começou a ficar complicado para o teu lado. Eu prefiro que você seja a segunda pessoa, aquele que tem 5, 6, 7, 10 artigos científicos, porque aí você vai ser a referência e não ele. Tá bom? Então, tem benefício? Sim, tem muito benefício. Ah, mas e se eu não aprovar, se eu não publicar artigos científicos? E o que isso me atrapalha? Atrapalha justamente nesse aspecto, né? As pessoas, venhamos e convenhamos, a gente não tem muito tempo para decidir algumas coisas. Eu lembro de uma história que me contaram que foi o seguinte: um rapaz tinha o sonho de morar sozinho em casa e se aborrecia muito com o pai, porque o pai sempre insistia: meu filho, seja organizado, olha, você não está usando a luz nesse ambiente, você apaga, a porta está aberta, fecha, né? E aquele rapaz, já muito aborrecido com o pai, disse: rapaz, o primeiro emprego que eu conseguir, eu vou largar, vou sair de casa, eu quero viver sozinho, né? Não quero ser mais essa chateação toda. E aí ele teve uma chamada e foi para a seleção do emprego. Quando ele chegou na seleção, ele viu que as lâmpadas todas do salão estavam acesas, né? E ele ia passando e disse: poxa, mas peraí, que desperdício, que absurdo. Foi lá e desligou as lâmpadas, só a lâmpada do corredor. E foi passando, viu a porta do banheiro aberta, né, com lâmpada acesa, ele foi, apagou a lâmpada, fechou a porta e seguiu o caminho dele. E várias situações desse tipo foram acontecendo até que chegou na sala de entrevista. Quando ele chegou na sala de entrevista, ele viu que tinha um monte de gente fora. E ele automaticamente foi chamado: seu fulano, pode entrar. Ele disse: olha, é o seguinte, nós temos muito trabalho para fazer, nós temos urgência no profissional, mas a gente não tem tempo agora de selecionar as pessoas por currículo. Então nós decidimos selecionar pessoas pelos atos, né? Ou seja, pela consistência, pelo sentimento de importância, de relevância, e nós vimos, você foi o único que se preocupou com a empresa, ou seja, você passou, você viu que a luz estava ligada, você lá e apagou, você viu que a água estava pingando na torneira, você lá e fechou. Então, você corresponde às nossas expectativas. Obviamente, o seu currículo nós já analisamos, é igual ao de todos os outros, mas você tem uma diferença que você fez o algo a mais. O artigo científico, nesse contexto, no nosso contexto, é esse algo a mais. Então, quando eu estiver trabalhando, eu vou me preocupar em fazer um artigo científico. Não, você tem que começar a se preocupar em fazer artigo científico no seu primeiro ano de graduação. Porque isso é um processo, você precisa aprender. E a gente muitas vezes não aprende da primeira vez. Pode escrever, recusa, escrever de novo, recusa, ajusta isso, corrige aquilo outro. Se você conseguir uma orientação melhor, se não, você pode seguir um passo a passo que pode te levar à produção e aprovação de artigos científicos. Tá certo? Mas você começa a construir essa dinâmica, você começa a ver como é que é o processo, como é que eu tenho que fazer, o que é relevante, o que não é relevante, o que é importante, como eu devo proceder, como eu não devo proceder, o que eu devo apresentar, o que eu devo tirar. Então, isso é um processo, isso é uma dinâmica. E eu costumo dizer, árvore de abacate leva 7 anos para dar fruto. Né? Você não precisa levar 7 anos, não. Você pode fazer em um tempo bem menor. Eu levei 4 para começar a provar. Né? Hoje existem métodos que te levam um processo muito mais rápido. Né? Eu mesmo ensino uma metodologia que permite você provar 5 artigos científicos em um ano. Te dá essa possibilidade. Agora, isso você aprende. Quando você tem o domínio, quando você já está publicando, você passa a ser referência. Então, raciocina comigo. Vamos imaginar que você é um aluno de graduação. Você está no 2º ano, no 3º ano. Tá? Então, se você esse ano publica, já mostra, já é um ponto a teu favor. Para quê? Para você chegar com o professor e dizer: professor, eu publiquei esse artigo aqui, assim, assim e tal, está dentro da sua área, eu tenho muito interesse na sua área, eu queria saber se de repente o senhor teria condições de ser seu estagiário, ou trabalhar em algum projeto com o senhor. O professor já vai te olhar com outros olhos. Poxa, peraí, o André, 2º ano ou 3º ano, está publicando artigo, opa, peraí, esse cara tem futuro. Amanhã surge a oportunidade de um projeto de pesquisa e diz: olha, André, você não quer participar com a gente? Estou fazendo um projeto assim, assim, não vai ganhar muita coisa, de repente não vai nem ganhar nada,
ou vai só ganhar uma ajuda de custo, mas você agora já não é mais só um aluno de graduação, você já está se envolvendo, já está tendo oportunidade de ter dados diferenciados. E se você tem material diferenciado, a tua possibilidade de publicação aumenta. Vamos lá, você é profissional, você está no mercado, você já está trabalhando. Ah, eu não tenho nenhum professor que possa me ajudar. Eu já te falei, você não precisa de professor, você não precisa ter pós-graduação para publicar. Você precisa ter conhecimento, ter dados e ter informações. Você tem isso? Tem. A tua empresa te dá esses dados? Você tem acesso a isso? Tenho. Então você pode publicar. Você precisa saber o caminho das pedras, mas você pode publicar. Então, estou trabalhando, eu iniciei agora, estou estagiário, eu estou num cargo de engenheiro, e você vê que tem um problema ali que está dentro da tua área e que você tem condições não só de resolver o problema, né, trazer uma solução para aquilo lá, mas também de divulgar essa solução, divulgar essa forma como você fez. O know-how, né, o saber como resolver aquilo é de valor. Né? Então, se resolver o teu problema, provavelmente vai resolver o dos outros. Você pode trabalhar, desenvolver o teu artigo e publicar. E aí você já apresenta, por exemplo, também para a empresa, nós resolvemos isso aqui, né? Fizemos isso, isso e isso, o problema estava causando isso, estava dando este prejuízo, com essa solução nós estamos agregando esse valor. Eu conheço um profissional que estava numa área, depois que ele dirigiu, coordenou um projeto, ele foi promovido. E não é um, dois, não, são vários. Tá? Então, é a oportunidade de você fazer diferença. E as empresas hoje estão cada vez mais procurando profissionais que querem fazer a diferença. E como é que eu torno essa informação relevante? Como é que eu me torno, como é que eu proporciono que as outras pessoas saibam que eu sei fazer aquilo? Publicando. Quando você publica, você permite que outras pessoas saibam o que você sabe. Não é que você está ensinando que você sabe apenas isso, mas você está permitindo que aquela pessoa saiba que você sabe aquele assunto, que você tem como resolver, que você pode ser aquele profissional que, se assumir a gerência daquele aspecto ali, daquela área, vai ter condições, vai ter conhecimento suficiente para resolver a situação. O que as empresas precisam e querem são profissionais que resolvam os problemas que surgem. Não adianta eu colocar um profissional aqui que diz que sabe, mas na hora que o problema acontece, ele não sabe o que ele vai fazer. Então, o artigo científico, a publicação dele, quando eu aprovo, quando eu publico um artigo, eu estou mostrando para as pessoas, não só para a minha empresa, mas para o mercado como um todo, que eu tenho conhecimento suficiente para resolver aquele tipo de problema. Ah, mas eu não quero sair de empresa, não quero sair da empresa. Ah, eu não quero... eu não tenho como ganhar mais. De repente, você pode dar consultoria sobre aquele assunto. Você passa a ser relevante naquele tema, passa a ser relevante naquele contexto. Você não precisa nem... Ah, não quero mais trabalhar para a empresa. Não, você vai prestar consultoria. Você tem notoriedade suficiente para prestar consultoria sobre aquele assunto. Por quê? Porque o artigo científico está mostrando para todo mundo que você é a pessoa que conhece aquilo lá. Ok? E mais, que você está atualizado, porque o que a gente sabia há 20 anos atrás, muita coisa mudou. Então o artigo científico, ele é atual. Ah, eu fiz um artigo há 10 anos atrás. Querido, isso já passou. Águas que passaram não movem mais o moinho. Então, o que eu fiz há 10 anos atrás não está mais valendo no jogo. Foi bom? Foi. Te deu experiência? Deu. Te deu algum conhecimento? Deu. Mas é passado. Então, esse é um outro grande vantagem do artigo científico, de você estar praticando e estar desenvolvendo e estar aprovando o artigo científico. Qual? É que você vai estar sempre se atualizando. Você está se atualizando, você está buscando conhecimento, você está buscando informação, você está acrescentando ao mercado. Isso é um outro benefício. Ele está te trazendo valor a cada dia. Né? Porque se a gente para, a gente morre ou passa por cima. Ah, não, o que eu já sei já é suficiente. Eu até brinco, né? Se você acha que o que você sabe para a sua vida é suficiente, você já está apto para morrer. Você não tem mais nada para aprender? Eu acho que você tem muito o que aprender. Ah, não, professor, mas eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. E daí? Recentemente eu vi um senhor, até parabenizei, dizendo, olha, aos meus 62 anos estou a concluir o meu mestrado, ótimo. A minha pergunta para ele vai ser o seguinte, e o doutorado, já começou? Ah, estou velho. Velho é o mundo, querido. Velho é o mundo. O que a gente precisa é evoluir, é andar para frente, né?
Meu pai tem 93 anos. Eu digo o seguinte, por que enquanto tantos outros morreram muito mais cedo, ele está vivo? Porque ele tem tanta encrenca para resolver dos filhos, tanta coisa para ajudar, que não deu tempo dele pensar que envelheceu. Ele está lúcido, está correndo, está brincando. Correndo não, né? Que não dá também. 93 anos não dá para correr tanto. Mas ele se movimenta, ele está pensando, está discutindo e conversa com a gente. Então, isso é viver. É você estar evoluindo. Tá bom? Aí você pode me perguntar o seguinte, tá bom. Entendi, professor. Eu tenho que aprovar e publicar artigos científicos. Isso vai fazer com que as pessoas saibam que eu sei e isso vai me valorizar, vai trazer vantagem para mim em vários aspectos. Isso. Por onde eu começo? Comece pelo mais simples. O que eu quero dizer com isso? Você vai atuar ou vai pesquisar aquilo que você tem domínio. Eu falei alguma coisa que exemplifiquei utilizando a medicina, mas não peça para mim posição médica que eu não tenho, eu sou um zero à esquerda nisso. Então eu não vou escrever um artigo médico. Eu vou sim escrever o artigo onde? Na minha área de atuação. A minha área é a eletricidade, então eu vou procurar aquela área que me interessa. Então eu preciso começar pelo que é fácil. Não adianta, eu vejo muitas pessoas dizendo, não, eu quero escrever um negócio difícil, porque aí é um negócio muito complicado que ninguém vai entender, eu vou me destacar. Talvez nem você entenda. Então comece pelo que é fácil, comece pelo que é simples. Fácil e simples para quem? Para você. Ah, isso é simples para mim. Então se é simples para você não quer dizer que seja simples para mim. Você é você, eu sou eu. Então é simples, comece pelo simples que é para você. Você começa pelo que é simples, aí você vai avançando. Agora, outra coisa, o próximo passo é você decidir, dentro do que é simples, o que é mais específico, o que você tem acesso a dados e informações relevantes. Porque, de repente, é até simples para você, mas você não tem como coletar dados. Você não tem como ter informações. Eu dei um exemplo do sistema eólico, né? Eu posso escrever alguma coisa sobre o sistema eólico? Posso, mas eu tenho dados sobre ele? Não. Eu não tenho nenhum sistema eólico disponível que possa me fornecer dados. Né? A altura do vento, velocidade do vento, direção do vento, eu não tenho nada que me dê essa informação. Então, como é que eu vou produzir um artigo científico se eu não tenho informações? Se eu não tenho dados para poder fazer isso? Então, não dá. Então, eu preciso ver uma coisa que eu tenho domínio, mas que eu tenha dados novos, que eu tenha como gerar dados, que eu tenha como fazer experimentos, que eu tenha como avaliar. Não posso. Não, professor, peraí, eu estou numa indústria aqui, eu não tenho como fazer experimentos aqui porque a planta está funcionando. Ok, mas toda planta tem problema. Toda planta industrial tem problemas. Eu lembro de um técnico que eu trabalhei na época de estágio, né, que ele me disse o seguinte: ele trabalhava numa grande empresa aqui, ele foi ser técnico lá, e nos primeiros meses que ele estava lá, de tempos em tempos acontecia um problema de isolamento, que rompia o isolamento daquela planta e dava um prejuízo e tal. E ele chegou e disse: pô, peraí, isso aqui é constante? Todo tempo tem esse problema. Tem. Ele foi e resolveu o problema. Resumo do que aconteceu: ele foi promovido a chefe. O outro chefe estava lá não sei quanto tempo. O problema todo de ciclo em ciclo voltava a situação. O que ele fez? Ele apresentou uma solução, implementou a solução, resolveu o problema e se tornou o quê? O chefe. Então, a sua planta, a sua empresa, ela sempre tem problema. E você está nela porque ela tem problema. Ela tem uma demanda, ela tem uma necessidade que precisa ser solucionada. Enquanto não for solucionada, ou quando ela for solucionada, quem solucionar e der resultado, der ganho, obviamente, se é uma empresa séria, as empresas hoje, a grande maioria são empresas sérias, ela vai te visualizar com outros olhos. Agora, você resolveu o problema, você conseguiu uma solução. Por que não compartilhar essa solução? Por que não mostrar para outras empresas, para outras pessoas, que você detém conhecimento suficiente para resolver problemas semelhantes ou maiores dentro daquela área? E isso é o que o artigo faz, ele é a tua propaganda, ele é o teu respaldo. É 1000 vezes melhor do que esperar que alguém te valide. Ah, eu só vou conseguir um bom emprego se eu tiver uma peixada, se algum professor, se alguém me indicar. Infelizmente ainda acontece isso, mas as coisas estão mudando. Se você tem publicação de artigos científicos, você pode dizer assim: olha, eu tenho domínio nessa área, eu tenho não só formação, mas eu tenho experiência, e eu tenho também aqui, olha, meus 5 artigos que eu publiquei este ano sobre esse assunto. Se a pessoa que estiver te avaliando for uma pessoa consciente, ela vai dizer: poxa, peraí,
ela começa a entender que o artigo científico ela tem técnica, tem método, tem procedimentos e tem avaliações rigorosas. Se ela diz, poxa, esse profissional aqui tem 5 artigos científicos, então eu preciso pelo menos olhar ele com outros olhos. Essa pessoa não está falando do que ela acha, ela está falando do que ela sabe. E há uma diferença gigantesca nisso aí. Ok? E qual a consequência disso tudo? A consequência de você aprovar e publicar artigos científicos é, primeiro, que muitas pessoas vão começar a saber, vão ter que começar a entender que você sabe o que você sabe. E isso traz uma bagagem, isso traz um ganho para você gigantesco. Permite que outras pessoas possam te enxergar, possam pesquisar. Poxa, eu estou pesquisando um profissional que tem experiência na proteção de sistemas elétricos. Quem é esse profissional? Eu tenho aqui 3, 4, 5, 10 currículos. Peraí, deixa eu dar uma olhada na publicação desse cara. Esse aqui não tem publicação nenhuma nesse tema. Esse aqui não tem publicação. Esse aqui publicou em geração fotovoltaica, mas eu quero proteção de sistemas elétricos. Não tem nada. Peraí, o André aqui tem 15 publicações sobre sistemas elétricos. Esse cara já me ressalta os olhos. É alguém que conhece. Então você passou a ser notoriedade, você passou a ser conhecido pelo que você sabe. E isso o artigo científico te proporciona. Então, se você é estudante de graduação, se você já é graduado, se você está fazendo mestrado, fazendo doutorado, a publicação do artigo é muito mais do que cumprimento de requisito. Ele abre portas para novos níveis de oportunidade. Ele quem vai diferenciar e que vai fazer, no final das contas, que ele quem pode fazer a distinção entre você ser aceito no mestrado, você ser aceito no doutorado, ou você simplesmente sempre ficar batendo na porta e dando de cara na porta porque a porta não se abre. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que você sabe. Elas não sabem se você vai dar conta daquilo que você está dizendo que você vai dar conta. E o artigo científico não, ele te dá esse respaldo. Ok? Então, queridos, sim, é importante aprovar e publicar artigos científicos, é muito importante, te possibilita inúmeros ganhos. Professor, mas eu não sei como fazer. Bom, eu ensino, tenho uma metodologia que ensino isso, mas não é o tema desse episódio aqui, eu já estou te mostrando a importância. Tá? Existem outros episódios no canal, tá? E aí, se você achar que esse material te interessa, serviu, dá um ok para que isso possa chegar para mais pessoas, te inscreve no canal, deixa suas dúvidas, seus comentários, consulta o que tem lá, e se você tiver novos temas, novos questionamentos, manda para a gente de repente vai estar fazendo um outro episódio dentro do tema que você está interessado, ok? Obrigado pelo tempo de vocês, se Deus permitir, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.